Isso, é isso que eu ia É. perguntar pra você sobre isso, né? Qual que seria a diferença de bruxaria e Wicca, né? É, É, a bruxaria tradicional, né? E a Wicca neopagã. Elas têm uma linha de separação muito tênue, né? Mas assim, o meu tio, ele costumava falar que a bruxaria tradicional, ela, ao longo do tempo de perseguição, ela sofreu um impacto muito negativo com relação ao sincretismo. Então, por exemplo, ele tem práticas dentro do seu contexto religioso em que ele tem algumas saudações a alguns santos católicos e até mesmo a ritos pagãos sendo cristianizados em determinado sentido. Isso é uma regra para todo mundo que pratica a bruxaria tradicional? Não. Mas no caso da dele, ele tem essa influência. Então, quando a gente vai falar sobre o advindo da Wicca, no final dos anos 30, começo dos anos 40, você tem a figura do Dr. Gerald Brussot Gardner, que vai trazer, né, uma visão de que esse sincretismo ele está muito danoso. Então ele vai para os mais velhos, as mais velhas, e começa a compilar. Você lembre-se, a religião ela não tem, ela é oral. Tanto a bruxaria tradicional quanto a Wicca. E em determinado momento ele começa a compilar esse conhecimento. Tá? Essa compilação a gente fala assim, mas seria uma Bíblia, como a gente voltou de... Tem até um livro muito famoso do casal Farrar, que é a Bíblia das Bruxas. Mas é só um título bem engraçado para dizer que é um compêndio de material dentro da própria religião, mas ela não é uma Bíblia de fato. Como eu falei para vocês, a gente é mais da oralidade. Os ensinamentos não são feitos através dos livros. Eles são lidos? São. Existem livros aqui que eu vou mostrar depois para vocês, né, de autores Wiccans, que vão trazer algumas indagações para quem está começando no caminho a serem desveladas ao longo do tempo. Vão trazer alguns ensinamentos para que as pessoas acordem com determinadas práticas. Mas esses livros aqui, eles não são livros teológicos. Né? O Gardner, quando escreve... Pronto, esse primeiro livro, Com o Auxílio da Automagia, é um romance. Esse romance aqui, ele tem... Por que ele escreveu romance? Porque até 1950, na Inglaterra, falar sobre bruxaria era crime. Passível a multa, a ser preso. Não morria, mas era passível a ser multado e preso. E ele achou que dava para falar sobre bruxaria de uma forma alegórica dentro de um romance. E assim ele fez. A partir de 1955 a lei cai, se não me falha a memória, e aí as pessoas começam a escrever. Só que o Gardner, ele era autodidata em antropologia, em história, em arqueologia. O camarada, se você pegar o currículo dele, eu com a idade que tenho não fiz um terço do que ele fez em 2 anos da vida dele. Ele simplesmente foi para o Cairo. Lá ele estava lá escavando. Ele encontrou, se não me engano, na Indonésia, uma antiga capital. Escavando. Eu não tenho tempo, que se eu sair do trabalho eu vou, mas ele tinha eram outros tempos, a gente brinca, mas eram outros tempos. E quando você vê a dinâmica dele com relação a essa compilação de conhecimento, né, que dá depois nos livros das sombras, né, você tem, por exemplo, essa dinâmica de olhar a religião como se ela tivesse agora sendo alicerçada para alguém. Né? Só que quando você fala assim, alicerçado, mas para quem? Aí você fala assim, mas Saulo, a bruxaria já não existia? O Gardner não é iniciado na bruxaria tradicional. Por que ele cria o Wicca? Por que ele tira da bruxaria tradicional esse sincretismo? Porque ele vê que isso é muito danoso para a arte. Porque ele vê que os mais velhos estão morrendo e os mais novos não estão interessados, porque se desconfigurou o processo. Então ele vai tirando tudo que tem de sincretismo e vai readaptando. Aí lembre-se, os mais velhos morrerem, e às vezes se você não perguntar para o mais velho para que serve aquilo, tu nunca vai ter aquela resposta que o mais velho morreu. E ele precisou, através dessa dinâmica dele de ser autodidata em muitas coisas, aí ele começou a pegar, né, informações de outras religiões, né, comparadas, por exemplo, dos gregos, dos celtas, dos romanos, e aí dizer para você que a Wicca ela é X de tal religião, não, porque ela bebeu ao longo desse tempo de várias fontes. Né? Se vocês olharem alguns textos com relação à mitologia, vocês vão ver que eles às vezes vão remeter à Mesopotâmia, eles vão remeter à antiga Grécia. Então, essa dinâmica que a gente tem acabou limpando,
né, vamos dizer assim, os resquícios do sincretismo. Gardner falece nos anos 60 e deixa um legado para as suas sacerdotisas para dar continuidade. Então, o que nós temos hoje são linhagens vindas direto dele. Então, se tem contexto junto com o Gardner, né, a gente vai falar o que é a Wicca. Porque ele foi o Witch Father, como a gente fala, o pai da bruxaria. Né? Entre aspas, porque tem a bruxaria tradicional, existe a prática da feitiçaria, que também é uma outra coisa. Então, a gente precisa só entender que dentro da Wicca ele tem esse valor de construção. Muitas pessoas às vezes acusam o Gardner de várias coisas, mas assim, não tem entendimento nem de leitura. Hoje, um camarada que às vezes fala besteira na internet, nem leu os livros dele, mas quer criticar ele porque ouviu alguém no TikTok 30 segundos dizer pra ele que tá errado, porque ele era isso que era... coisa dele, né? Mas não sabe a história de vida dele, como ele começou, de onde ele veio, ele precisou sair de casa muito cedo porque ele era asmático. E ele se privou da criação dos pais, teve que sair ao mundo porque era doente, e ele aproveitou o mundo como ele pôde e aprendeu muito. Mas muito mesmo. Imagina você passar o Egito, você passar os países do leste europeu, das ilhas oceânicas. O camarada aprendeu muito sobre culturas. Muito. Tanto que ele criou um museu, ainda em vida, que ficava na Ilha de Man. Né? Depois ele fecha, né? Vendido por Ripley's, do You Believe or Not, que é aquele programa, vocês são muito novos, porque eu tinha um programa na manchete, na extinta, mas que dizia acredite se quiser. Eita. E esse programa acaba comprando os objetos né, tudo que tinha no museu. O Gardner já era falecido, e hoje, graças ao pessoal do Witchcraft Museum, lá em Bucastle, eles conseguiram parte desse acervo de volta. Né? Então a gente tem de volta muita coisa do Gardner. Mas essa é uma dinâmica que a gente vai estar descosturando por aqui. Não, com certeza.